Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E hoje nós vamos falar sobre as crianças na igreja. Essa semana a Carol me propôs esse tema para nós conversarmos aqui com vocês. E ela me disse, vamos falar sobre os filhos na igreja. Eu disse, opa, peraí, filhos? Mas e aqueles que levam os netos, né? O sobrinho, o irmãozinho mais novo, né? O enteado, enfim, né? Vamos abrir um pouco mais esse leque e vamos falar de uma forma geral assim sobre as crianças na igreja. Será que a gente deve levar os nossos filhos na igreja desde pequenos, né? Ou a gente deve esperar eles terem uma certa idade para começar a levar? O que você acha disso? Você pode colocar aqui já nos comentários. Isso mesmo. Né? E não esqueça de deixar também o seu like, se você já gostou desse nosso tema de hoje. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora, é de graça. Ajuda muito o nosso canal a crescer. Não esqueça também de clicar lá no sininho para receber todas as nossas atualizações. Nós temos uma quantidade de pessoas inscritas no canal, mas a gente percebe que nem todo mundo está assistindo os vídeos, hein? Então vamos assistir, gente. Chegou a notificação aí, assiste o vídeo, ajuda bastante o canal a crescer e também, quem sabe, você consiga partilhar essas informações com outras pessoas, né? Às vezes uma pessoa até está precisando ouvir exatamente aquilo que nós estamos falando nesse momento, né? Muito bem. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar assim sobre criança e igreja, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Igreja só existe uma, tá? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós não estamos falando aqui das igrejas, das pseudo-igrejas, né? Essas comunidades eclesiais protestantes, né, oriundas aí da Reforma Protestante, se você leva o filho, se você leva o sobrinho, se você leva o neto, a nós não interessa, tá? Lá é uma bagunça mesmo, então, né? Agora nós estamos falando de Santa Missa, o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve levar as crianças ou você não deve levar? Deve levar a partir de quantos anos? Deve levar quando é bebezinho de colo, quando ainda está amamentando? Ou você deve levar mais tarde, só quando tiver a idade da razão? Como é que funciona isso, você que é mãe, Maria Carolina? Bem, é um assunto polêmico, né, num certo ponto, que... Mas nós não gostamos de polêmica? Não. Não gostamos. A nossa família não. Isso... Treta não é com a gente, não. Olha, bem, é um assunto polêmico num determinado ponto, né? Aspecto, exatamente. Muito obrigada, marido. Num determinado aspecto, mas nem deveria ser, né? Nem deveria ser polêmico, porque os filhos, né, crianças de um modo em geral, são bênção, né? Todos eles fazem parte da família. É uma coisa tão natural, né? Um casal ter filhos, enfim. E que Deus abençoe, que sejam muitos, né? Sejam numerosas famílias crianças. Grandes, numerosas, exatamente, né? São sinais da bênção de Deus. E respondendo a sua pergunta que você, né, colocou, como que é isso e tal, os filhos, eles vão à igreja já antes mesmo de nascerem para o mundo. Isso. Na barriga de suas mães, eles já estão lá. Né? As mães estão... É muito bonito aqui na nossa paróquia, quando as mulheres estão grávidas, inclusive, o padre sempre dá uma bênção também, né? Exatamente. Para elas e para o bebê. As criancinhas, antes de comungar, antes da idade da razão, de completarem, né, a idade da razão... De fazer a primeira Eucaristia. Isso, né? Mesmo, de poderem comungar... Também recebem a bênção do sacerdote ali na mesa da comunhão. Isso mesmo, né? Que eu ia falar. Exato. No momento que sua mãe ou seu pai vão receber a Eucaristia, eles recebem uma bênção do sacerdote, né? Isso é muito bonito. É necessário os pais incluírem a igreja... Incluírem as crianças na igreja, né? Mas tudo bem, não vamos perder o ritmo aqui, tá? Quando você falou, Carol, que as mulheres grávidas recebem uma bênção, deixar bem claro também, é ali na mesa da comunhão, tá? Porque tem igrejas por aí, né, e a gente já viveu isso lá no sul, de que acabava a comunhão, todo mundo comungava,
Aí vinha um ministro lá e fazia um sinal que era para agora virem as crianças. E as gestantes. E as gestantes, né? Aí fazia uma outra fila à parte para as crianças e as gestantes. E o que a Carol quer dizer aqui, se enrolou um pouquinho, né? Mas tudo bem, é que quando o pai e a mãe vai comungar, leva junto a criancinha pequena. É verdade, aqui é diferente, né? Tem isso também. Leva junto. E aí o padre dá uma bênção para aquela criança. E se aquela mulher está grávida, ele também dá uma bênção para aquela criança que está no ventre da mãe. Já é especial, né? Exatamente. Mas porque é necessário, né? Como eu estava falando, é necessário incluir as crianças e essa nova vida, né, que vai vir também já no ritmo da comunidade, né? Tá, mas é importante a gente falar sobre a igreja doméstica também, tá? O que é a igreja doméstica? É a igreja dentro da sua casa. Ok? Você não é católico só de domingo. Você não é católico só quando tem missa. Você não é católico só na Páscoa, né? Como a gente vê, as igrejas muito lotadas, né? Claro, nesses tempos que a gente está vivendo, respeitando o distanciamento social, etc, etc, mas as celebrações bem cheias agora nessa época, Sexta-feira Santa, Quinta-feira Santa, bastante gente, o sábado de Aleluia. Foi isso que me motivou esse tema, Raiman, porque justamente nessas celebrações, né, do sábado santo, do domingo da Páscoa, da quinta-feira, sexta-feira, enfim, muitas famílias, muitas crianças na igreja que não estavam ali para o santo sacrifício da missa. E esse é o grande problema. O Rodrigo estava falando sobre o altar doméstico, né? A igreja doméstica, que precede tudo isso. Claro, então, começa tudo em casa. Exatamente, né? Exatamente. Então, se você é católico todos os dias da sua vida, né? Se você é católico desde o momento que você acordou, abriu o seu olho até a hora que você vai dormir. Não é que quando você está dormindo você deixa de ser católico, não é isso que eu estou falando. Mas que você vive a sua fé e você dá exemplos para os seus filhos e você reúne a sua família todos os dias para rezarem juntos em determinados horários. Se todas as orações... Todas as refeições, na sua casa são precedidas de orações, né? Então você está vivendo uma igreja doméstica, os seus filhos estão acostumados com isso, seus filhos sabem quem é Nossa Senhora, seus filhos sabem quem é Nosso Senhor, né? Seus filhos já sabem o que é Eucaristia, já sabem que não é apenas um pedaço de pão que o sacerdote está mostrando lá no altar. Sim. Então, quando você leva essa criança para a igreja, para o templo, ela sabe o que está acontecendo ali. Exatamente. E ela não vai ficar cheia de distrações. Exato. Esse é o grande espírito desse vídeo, né? A grande mensagem. Exatamente, meu bem. As distrações, né? É a mensagem que a gente quer passar. Porque daí, quando a criança tem essa base em casa, essa família verdadeiramente católica, uma família fervorosa, de oração, né? A criança não vai ser um problema dentro da igreja, porque como eu falei no início, é um tema polêmico, porque tem gente que reclama, né, da criança que chora, da criança que brinca, da criança que corre para um lado e para o outro, né, mas isso, quando existe realmente uma vida piedosa dentro da família, a criança sente, a criança sabe respeitar os momentos, né, muito triste, muito ruim quando uma criança é levada ao templo, é levada à igreja, mas a mãe, o pai, o avó, ou o tio, né, o responsável por ela, leva também uma garrafa d'água para ela tomar água, leva lanchinho, leva uma mala assim com brinquedo, com coisa... Gente, o que é isso? Aquilo ali não é um parque. Ela não pode... A criança não pode... Shopping, né? A criança não pode crescer com essa mentalidade. Não, eu vou para a igreja, mas eu vou levar várias coisas para ou distrair a criança ou suprir uma necessidade que já deveria ter sido suprida em casa, porque quando as crianças, quanto menores as crianças, elas têm necessidades especiais, isso é óbvio, né? Fome, choro, dor, né? Frio, calor. Então são necessidades que uma criança, principalmente os bebezinhos, precisam ser supridos. Então é importante que a criança vá à igreja descansada, que ela esteja bem alimentada. Tudo isso faz parte, é necessário.
Mas não pode acontecer de você levar uma criança para a igreja e lá você oferecer, tá lá no meio da missa, você bota água para a criança tomar, ou pior ainda, faz a criança, permite que uma criança já um pouco maiorzinha saia do seu lugar no meio da missa, no meio da celebração, para encher uma garrafa desse tamanho d'água e volta com aquela garrafa cheia. Gente, isso não é católico, isso não é correto, isso não é piedoso. Assim, ó, por favor, onde estamos vivendo, né? Que as pessoas não se dão conta disso, gente. Isso é muito assim, é uma coisa que me fez primeiro, né? Uma grande reflexão. E depois, quando eu partilhei com meu marido isso, nós ficamos refletindo, né? A que ponto nós chegamos? Temos que falar isso para as pessoas num vídeo. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Eu vou dizer pra vocês que a mim não incomoda, tá? Quando tem uma criança chorando do meu lado, quando tem uma criança correndo pelos corredores, enfim, quando tem uma criança que abre um pacote de salgadinho no meio da missa ali e começa a comer, a mim não incomoda, por quê? Porque o ouvido de fora não tem nada a ver com o ouvido de dentro. Eu estou ali concentrado, fazendo as minhas orações, eu estou ali participando do Santo Sacrifício da Missa, né? Ali em adoração, em sintonia com tudo que o sacerdote está fazendo, com cada gesto, cada palavra, etc, etc. Mas claro, a gente não é cego, a gente não é surdo, a gente acaba percebendo essas coisas acontecem de fato, né? A Carol falou, é importante levar a criança descansada, tá? Porque muitas vezes a criança mal chega na igreja e ela dorme. Então, ela vai colocar na cabecinha dela assim, hoje é dia de ir à missa, é dia de eu dormir no banco, né? É dia de eu dormir no colo do papai, no colo da mamãe, no colo da vovó, né? Porque é essa associação que ela faz de missa. Então, ela não consegue aprender nada, ela não consegue perceber as coisas. Mas você vai dizer assim, professor Raimann, dona Carol, a criança é muito pequena, ela não sabe o que está acontecendo ali, mas ela tem que começar a se inteirar daquilo que está acontecendo ali. Contemplar, né? Contemplar, do jeitinho dela, né? Da forma dela ver o mundo. Exatamente. Eu me lembro que quando eu era muito, muito pequenininho, né, eu devia ter assim uns 4 anos mais ou menos, né, nessa época, e que eu era levado à Santa Missa, não sabia o que era a Santa Missa, não sabia o que estava acontecendo ali. Como toda criança, eu devia me distrair também, né? Mas aquele momento em que o coroinha tocava a sinetinha, né? Alguém ali, eu não sei se era minha avó, eu não tenho essas lembranças muito claras assim, né? Alguém que estava comigo, né? Batia assim e apontava lá pro altar e dizia assim, agora silêncio que Jesus está lá. Jesus está lá no altar. Os anjinhos estão todos ali, fica quietinho, tal. E eu ficava quietinho, eu ficava imaginando, né, que os anjinhos estavam ali e tal. Eu não entendia, não sabia o que era a Eucaristia, não sabia o que era a transubstanciação, não entendia nada disso. Não é necessário que você dê uma aula de catequese muito aprofundada, cheia de dogmas e coisas, para o seu filho pequenininho, que ele não vai entender Exatamente. Nada. Mas é a convivência. Porque a criança, na sua ingenuidade, né, na sua espontaneidade, isso é que agrada o Senhor, né? Esse coração puro, esse coração simples. Só que nós, que somos os adultos, temos que dar esses parâmetros para a criança. Você falava, Rodrigo, a respeito de não te incomodar, né? Isso é um ponto, claro, a pessoa está ali, a pessoa que está verdadeiramente no santo sacrifício, e para as mulheres é até um pouco mais fácil, eu digo, porque eu boto o meu véu e baixo ali o meu véu e estou ali no meu mundo, né, eu e Nosso Senhor, mas... Você tem um véu visível e nós temos um véu invisível, né, enfim. É verdade. Que a gente se concentra da mesma forma. Sim, mas o que eu quero dizer é que essas atitudes, né, de abrir um pacote de salgadinho, de tomar água, de tomar refrigerante, tomar sei lá o quê, brincar dentro da missa,
são posturas que não correspondem com o respeito devido ao nosso Senhor. Exato. O respeito à casa do Senhor. A igreja é um templo sagrado. O solo da igreja é sagrado. Então é importante isso, que nós levemos nossos filhos para a igreja, mas que eles saibam exatamente qual é a finalidade lá. Né? Então acho que ficou claro, né, que não existe uma idade inicial para você começar a levar o seu filho. Você vai levar, a mãe já vai levar quando está no ventre, né? E quando a criança está no ventre, ela escuta tudo a partir de uma certa idade. Ela sente as vibrações, ela sente o que está acontecendo, então ela já vai se inteirando, né? Quando ela nascer, que ela escutar a voz do sacerdote, né? Dominus vobiscum. Opa, eu já escutei isso em algum lugar. Ela relaciona, né? Então, mas você tem que levar sempre. Não é leva um domingo, daí no outro deixa com a avó, daí no outro... Aí você começa a dar opções. Sim. Aí ela não vai querer. Não, mas domingo passado eu fiquei brincando com a vovó, então esse domingo eu quero de novo brincar com a vovó, que é mais legal do que... ir para a Santa Missa, entendeu? E você que é responsável, não se incomode, né? Se a sua criança é muito agitada ainda, né? Se você pensa que ela incomoda, você se sente incomodado. Eu já passei por isso. Vocês sabem, né, que eu fui mãe solteira. E eu levava o meu filho. Quando chegou ali perto dos 2 anos, eu parei de ir à igreja, gente. Olha que absurdo isso. Foi um grande erro, né? Foi um grande erro. Mas né? eu, na minha... Por falta de instrução, Exatamente. né? Eu, na minha heresia, digamos assim, também, Não, né? Foi ignorância, né? Não é uma heresia. Não, não. Tá certo, melhor. Na minha ignorância, eu pensava assim, não, eu não vou para não incomodar as outras pessoas, porque o meu filho, ele não ficava mais no carrinho, eu levava sempre ele de carrinho, ia a pé, morava próximo da igreja, ia a pé com o Miguel, mas ele não ficava mais, ele queria subir, ele escalava o carrinho, ele pulava, ele corria, e eu já não sabia mais o que fazer. Mas o que acontece? O que acontecia, né? Naquela época, nós não tínhamos uma vida intensa de oração. Nós não tínhamos isso em casa. Em casa era uma vida, né, sem Deus, digamos assim. No máximo rezava antes de comer, fazia o sinal da cruz, rezava antes de dormir, mas não tinha aquela vivência para a criança justamente perceber e saber que está em um local sagrado, está acontecendo algo muito sagrado e os filhos precisam ter essa visão, né? Então não fique incomodado se você passa por essa situação, né? Não pense dessa forma em se afastar da igreja. É o contrário que tem que fazer. Você precisa trazer os seus filhos para a igreja, mas sempre mostrando para eles o que está acontecendo, né? E essa vida de família, a vida doméstica, né? A igreja doméstica precede a igreja da comunidade. E não ficar incomodado também não significa você relaxar e esquecer que o seu filho está ali, porque aí o seu filho sai do banco, fica correndo pela igreja inteira, dando voltas e voltas dentro da igreja, e você até baixa a cabeça e fica ali rezando e faz de conta que não é o seu filho. Como se não tem, exatamente. Né? Como se não soubesse o que está acontecendo, tá? Então, disciplina. Disciplina é importante. Levou, vai ficar sentadinho aqui do meu lado, né? E a criança que já não é mais uma criança de colo, né? Não tem ainda a idade da razão, não tem os 7 anos, mas ela já tem ali os seus 3, 4 anos, que já consegue caminhar sozinha, né? Se ela consegue caminhar, se ela consegue ficar em pé, ela consegue sentar, ela consegue ajoelhar. E deve, né? Deve Exatamente. ser estimulada isso. Isso, você tem que estimular. Você sentou, bota ela sentadinha. Não, mas ela quer ficar de pé. Não, vem cá, senta aqui com o pai, senta aqui com a mãe. Você ajoelhou? Ajoelha aqui junto com o papai. E ela vai aprendendo toda essa dinâmica, né? De como funciona a nossa adoração a nosso Senhor através da Santa Missa. E, né, não vai ser uma surpresa mais para ela. Então, isso aqui, fala. Desculpa, é preciso ter paciência, a gente sabe, né? Claro, nós já tivemos tudo, filhos né? pequenos. Educação. Exatamente. Tudo requer Você vai paciência. falar, filho, senta aqui com o papai. O filho não vai querer. Ajoelha, não é assim também impondo, né? Mas o que o Heimann fala é exatamente perseverar. A educação não é desistir. isso, gente. Exatamente. Não desistir. A educação é isso, é não desistir. É repetir e tentar novamente. E muito importante isso. Seu filho pegou um lápis, riscou a parede toda, né? Aí você, junto com ele, vai lá, vamos agora limpar a parede.
Aí vocês vão lá, claro, quem vai limpar a maior parte é você, mas ele vai estar ali junto, vai perceber, vai explicar que aquilo não se faz, que, né, não deveria ter riscado, não risca mais e tal. Pronto, próxima vez ele vai saber. Sim, mas aí se ele riscar novamente? Se ele riscar, repete o processo. Agora, se ele risca uma vez e você diz assim, deixa pra lá, deixa ele riscar a casa toda, que no final do ano eu pinto, né? Então essa é uma mentalidade muito errada. E isso acaba sendo levado para dentro da igreja também. Né? Por isso que a gente colocou como base a igreja doméstica. Se você tem uma vivência católica na sua família, o seu filho vai se comportar bem dentro do templo também. Né? Eu acho que é independente isso, né? de quantos filhos tiverem, né? Isso é muito básico, assim. E não se desespere, né? Se você vive isso, pensa assim, eu não consigo dar limites pro meu filho, eu não consigo, meu filho é muito agitado. Tenta refletir um pouquinho nas suas atitudes enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável por essa criança, se está realmente dando exemplos bons, se está realmente mostrando o caminho da oração para os seus filhos, o caminho para que eles encontrem a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente estava falando agora há pouco, igrejas lotadas nas cerimônias ali da Páscoa, né? Mas lotadas de crianças, às vezes, mal educadas, que falam palavrões em casa, que fazem arte, né? E que daí na igreja não prestam a menor atenção no que está acontecendo, estão lá com o seu brinquedinho, lá se distraindo. Fazendo barulho, às vezes, brincando com alguma coisa, fazendo barulho. O que agregou na vida daquela criança ter ido à igreja? Se não começou lá dentro de casa, né? Na igreja doméstica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã, ao meio-dia, não perca, tem vídeo novo aqui no canal, Orando com o Padre Pio.